Olá pessoal, começando o Graça Cast agora com vocês, mais um episódio, mais um momento especial com convidados especiais. E hoje é um dos nossos pastores, pastor Cristiano Limberger, é isso? Sim, senhor. Acertei? Correto, pastor. Então tá, quem olha o pastor Cristiano, você vê um homem sério, um homem culto, com certeza, mas não sabe o quanto que ele também é simpático e quanto ele faz a gente rir. Sim, senhor, pastor. Viu? Sim, senhor. Né? E pastor Cristiano, seja bem-vindo então ao Graça Cast. O senhor deve ter uma história bem longa aí, né, de vida, né? Sim, senhor, pastor. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui nesse momento, né? Uma satisfação, uma honra estar aqui juntamente com o senhor, né? Onde várias pessoas importantes do ministério passaram por aqui nesse bate-papo. E eu me sinto muito honrado pela oportunidade que o senhor está me dando. E o senhor está lá hoje na Cachoeirinha Fátima? Sim, senhor. Até no bairro Fátima, né? Sim, senhor. Até essa gravação eu estou lá em Cachoeirinha. Né, tudo pode acontecer, sim, mas senhor, até a gravação eu estou lá. A gravação vai ser aproximada aí lá para o dia 27, 28, não sei, mais ou menos. Acho que está tudo certo, né? A vigília vai ser lá, né? Sim, pastor. Acredito que sim, né, pastor? Seja o que Deus quiser, né, pastor? Vai ser bênção, né? Amém. E pai de 2 filhos, né? O nome da filhota? A Mariana. De 4 anos e o Leonardo de 11. De 11. Leonardo é verdade, Leonardo é mais velho. Eu queria começar pelo mais velho, eu troquei a cabeça, trocou aqui. Para mim era menorzinho. Não, verdade. 11 anos. 11 anos, Leonardo, né? Graças a Deus com muita saúde, né? Não tenho que me queixar. Deus tem sido muito bom comigo nesse sentido, assim, em todos os sentidos, né, pastor? Em relação aos filhos também, né? Muito bom, mais, né? Que eu. O Léo tem 11 anos, o Léo conta nos dedos às vezes que eu tive que levar ele no médico, assim, né? Deus sempre cuidou, né? Sempre cuidou. Sempre cuidou. E a Dona Aline? A Dona Aline, quem não conhece, é a Amanda Chuva, quer dizer, a esposa, né? Se tá bem, graças a Deus, né? Tá feliz. Estamos felizes aí na fé. Abençoando a família. Tá trabalhando. E não quer mais filho, não? Não, pastor, ele já deu. Mas já assim tão direto, não. Nem pensou para responder, né? Não, a gente queria um casal, né, pastor? Queria ter mais um para ter um irmão, né, pastor? Para os dois crescerem juntos ali, um cuidar do outro depois. Mas aí decidiu ficar com um casal, né? Daí veio... Veio o casalzinho e tá bom, né? Deus abençoou, veio um casal ali. A experiência boa de pai, né? É bom, muito bom, pastor, muito bom. Mas vamos voltar no tempo lá, pastor Cristiano. O senhor que tá com 70 aí? Pastor, eu tô com 39 anos. Parece um pouco menos. Aí, pessoal, não, bem menos, né? Bem menos, né? Que 70 e pouco, 39. Não, pastor Cristiano, o senhor tem uma história na igreja, né? Assim, sim, senhor, ninguém cai do nada, sempre tem aquele início, né? E é legal o pessoal, a gente brinca assim para começar o dia, começar o Graça Cast, tudo, mas a importância de ver as pessoas que elas não só estão aqui por um acaso da vida, não, tem propósito, tem renúncia, tem muitas coisas, tem experiências boas, algumas nem tão boas, tem momentos assim que realmente a gente se sente só, que parece que se não fosse a fé que possuímos em Deus, talvez pensaríamos que ninguém literalmente olharia para nós, e todas essas partes que a gente passa vira experiência, né? Com certeza, pastor. Eu acredito, na verdade, que não existe obra do acaso, né, pastor? Eu não acredito em obra do acaso, uma coincidência, né? Eu acredito que quando a gente está na presença de Deus, tudo tem um propósito. Acredito que até quando a gente não está na presença de Deus ali, tudo que acontece tem um propósito para a gente chegar no propósito de Deus, né? Para a gente chegar na presença de Deus. Porque a gente, na verdade, não escolhe a família que nasce. Somos nós, né? Exato. Há uma permissão de Deus onde que ele vai ali, uma direção, na verdade, de Deus, onde ele escolhe, por exemplo, Davi em Belém, lá na casa de Jessé, viria o rei de Belém, que depois que nasceu em Belém, de Judá, que depois se tornaria descendente do próprio Messias, que também viria da descendência, né, de Judá, Belém, né? Então tem todo um contexto que a gente sabe que Deus controla tudo. Então nós não escolhemos, mas sabemos que há um propósito, né? Um propósito de Deus. Deus, ele tem um controle de tudo, né, pastor? É verdade, ele tem, e esse controle chega até o objetivo de a gente conhecer ele. Exatamente. Ele tem o controle de tudo. Então eu acredito que tudo que me aconteceu até esse momento aqui que eu estou vivendo, tudo foi um plano de Deus, né? Tudo foi um propósito de Deus. Como o senhor bem disse, né? Teve os bons momentos, né? Teve os bons momentos, os momentos não tão bons, mas que serviram de aprendizado, né, pastor? Verdade. Uma coisa que eu acredito também que tudo é momento, né? Tudo é fase, né? E tudo passa. E a gente tem que permanecer firme com Deus. E os momentos que não foram bons, né?
serviram de aprendizados e que hoje eu entendo, consigo entender, compreender o porquê. Consegue recepcionar isso. Exatamente. O porquê que aconteceu, né? O porquê que aquilo ali aconteceu, né? Isso é tudo importante, né? E qual que foi esse propósito que deu início aí, Cristiano, lá atrás? Quantos anos o senhor tinha quando aquele chamado, não só o chamado pastoral, mas também que vamos chegar nisso, mas assim, o seu encontro com Cristo mesmo, assim, essa parte. Pastor, eu tinha... te levou a esse momento? Eu tinha, se não me engano, acho que uns 12 anos, assim, né? Eu não sou muito bom de datas, assim. Mas vai por acaso, porque vai pela média. Aí, né? Então era mais ou menos isso aí, uns 12, 13 anos, né? Que eu tinha. E a minha mãe, ela era de uma religião, começou a ir na igreja, né? Começou a ir numa igreja... Qual que era a religião? Pode falar. Era no... Tocava uma sinetinho, um batuque, era no batuque, pastor. Sim. Né? Os batuques da vida. Era os batuques da vida, né? E a gente minha mãe frequentava, né? Minha família toda frequentava. Ia também? Sim, eu ia junto também. Participava das coisas, não entendendo muito bem, né, pastor? Não entendia muito bem, né? Mas eu ia na levada, assim, eles iam e eu junto, participava ali, né? Sem entender muito, né? Daí até que um dia a minha mãe decidiu mudar, né? Porque não estava preenchendo, né, um vazio do coração, né? Porque eu acredito que tem um espaço no nosso coração que nada pode preencher a não ser a presença de Deus, né? Deus, a Bíblia fala em Eclesiastes que Deus ele plantou em nós a semente da eternidade, que é o vazio até encontrá-lo, né? Exatamente. Daí a minha mãe ia na igreja, né? E eu ia, na verdade, mas é para acompanhar ela, né? Então eu ficava jogando futebol. Eu gostava mais quando ela começou a ir na igreja evangélica de si. Isso. Daí ela decidiu ir para, né? Pediu uma luz para Deus, né? Do jeito dela, assim. Daí Deus... Não chegou ninguém falando com ela, nada assim? Foi simplesmente ela que falou, vou sair daqui. Foi ela que decidiu, né? Uma decisão pessoal mesmo. Pessoal. Né? Se eu não me engano... Não viu em TV, nada. Não, simplesmente foi impulsionada para isso. Se eu não me engano, um tio meu que começou a ir na igreja, né? Era um dos tios, assim, mais próximos. Próximo, mais, como é que eu posso dizer assim... Problemático, mais loucão, assim, sabe? Daí ele começou a ir na igreja e aquela pessoa que a gente não imaginava que iria para a igreja... o que impacta, né? Foi a pessoa que foi, né? Deus chama as coisas loucas. O louco da família foi. Então poderia ir qualquer outra pessoa e não ele, né? E foi ele... Poderia ir qualquer menos ele. Tipo, a gente não imaginava ele, né? E ele foi, daí foi meu irmão, meus irmãos, né? E depois foi minha mãe e eu ia acompanhando ela. Né? Eu ia sim para acompanhar, porque eu tinha até vergonha no começo, né? Eu tinha até vergonha. Todo mundo tem, na verdade, né? Aquele negócio, eu vou ficar com vergonha, porque vão falar de mim. Exato, tinha aquela vergonha. Mas você sempre foi assim, estilo altão assim, ou começou a ficar alto depois de um tempo? Você é alto? Eu tenho quantos de altura? Eu tenho 1,90 mais ou menos. É alto, mas é alto. Pra mim, eu sou um nanico perto do seu. Mas assim, sempre teve essa postura mais assim. Você pareceu mais velho do que o normal. Mais alto assim, né, professor? Não, mas que eu digo, com 12 anos, tem quase 1,70 m, por exemplo. Eu sempre fui compridão, assim, né? O Léo, a Mariana, acho que vai puxar no meu lado, assim, de ser mais alto, assim, né? Que ela tem 4 anos, mas parece que tem mais, né? O Léo já passou da mãe na altura, assim. Não precisa de muita coisa também. Mas passou um pouquinho, né? E agora voltando na igreja, né, pastor? Volta pra igreja. Que eu comecei com a minha mãe, tipo, tava jogando bola e a minha mãe tava indo pra igreja e me chamava e eu ia, assim, né? Eu me lembro de um dia que eu tava indo na igreja, né? E eu tava na reunião, assim, assistindo o culto lá. E daí quando eu vi uma gurizada passando, assim, falando alto, bairro dos meus amigos, né? Daí eu me escondi na hora, assim, né? Eu abaixei pra eles não me verem, fiquei com vergonha, né? Sim. E hoje eu entendo que, na verdade, era Deus que tinha todos os motivos para ter vergonha de mim, né? E não teve vergonha de mim, não tem vergonha de mim, né? Sim. Mas eu, tipo, com 12, 13 anos ali, né? Não entendi as coisas, Claro, né? não tinha um entendimento, mas aí não deixou de ser uma memória que ficou marcada. Aquilo ali me marcou, né? Me marcou. E depois que eu tive um encontro com a palavra... E eu entendi, fiquei até constrangido, né? Porque ele que tinha todos os motivos para ter vergonha de mim, né? E nunca se envergonhou de mim, né? E hoje, com certeza, não tenho vergonha de falar que sou de Deus, aonde eu vou. As pessoas sabem que eu sou pastor da igreja, que eu prego a palavra, tudo, né? E me respeitam por conta disso, assim, né? Às vezes pedem um conselho e tal. Sim.
Mas assim começou a minha caminhada com Cristo, né? Foi assim que começou. É. Né? E qual igreja? Como que foi assim? Foi uma das nossas igrejas? Foi uma outra ministério? A primeira igreja que eu entrei foi a Assembleia de Deus, né? Lá na zona sul de Porto Alegre. No bairro Camaquã, lá, né? Uma igreja. E era bem legal, porque tinha música, tudo, assim, né? E era bem envolvida já, era mais assim do nosso costume de hoje. Era uma igreja era bem tradicional a igreja, assim, né? E ali eu tive o primeiro encontro, né, com a palavra, com Deus, assim, né? Não entendia muito, né, pastor? Porque eu estava ali só para acompanhar a minha mãe, né? Mas foi o início, né? Sim, ou seja, não deixou de ser um ambiente que, de certa forma, se tornou comum, né? Assim, gostoso, ou parte sua. Exatamente. Já era um ambiente novo para mim, né? Uhum. Já era um ambiente totalmente novo e totalmente diferente, assim, para mim, né? A importância que a gente pode até acrescentar a importância do ambiente igreja, que a gente entende que tem muitas pessoas que acabam criando uma doutrina totalmente distorcida, bíblica, que pensam que não precisa de uma igreja, né, de estar numa igreja. Você é igreja. Não, a igreja se compõe de membros, né? Exato. E a pessoa, você vê um ambiente realmente se faz diferente dentro de uma igreja. Então, uma pessoa que tem um problema mundano, uma pessoa que está saindo de casa com dificuldade, ou não, ou só o fato de sentir realmente assim que tem faltando água. Esse ambiente ele faz tudo, né? E eu me sentia muito bem dentro da igreja, né? Me sentia, apesar de não entender muito, mas eu gostava de estar ali, né? Algo dentro de ouvir as músicas. Estava realmente se conectando com aquilo, né? De ouvir as músicas e tal, né? Os hinos que eles cantavam, assim, né? Eu me lembro um dia que quando o rapaz cantava, eu ficava até emocionado ali, né? E como eu disse, era o ambiente, né, pastor? E o senhor disse agora que tem gente que diz, eu sou a igreja e não preciso na igreja porque Deus me escuta em casa, né? Loucura isso. Porque assim, Deus pode escutar em casa, mas não muda o fato. Deus né? escuta em casa, pessoal. Onde a pessoa estiver agora nos assistindo, se ela falar com Deus, Deus vai ouvir ela, né? Porém, o ambiente da igreja, ele é propício para acontecer o milagre, né? Porque se ela está em casa orando, ela não tem a mesma concentração. Em tudo, na verdade. Em tudo. Ela está orando, o cachorro late, o vizinho bate na casa dela, enfim, acontece uma porção de coisas e ela não consegue ter aquele contato. Conexão. Exatamente. Acho que a igreja literalmente é o plug da tomada para os cristãos se conectarem mais rápido com Deus. Exatamente. E ter a carga rápida, né? Na verdade. Exatamente. Traduzindo para os dias mais atuais, né? Referente a abastecimento, aquilo tudo. Mas fora que o que acontece, como que Deus tem usado, como que Deus tem se manifestado. E ali começou então algo dentro de si mostrar que era diferente. E assim começou. Exatamente. A vida do cristão começou assim. Começou ali, né, pastor? Daí a gente começou a ir na igreja, né? Começou a frequentar a igreja e tal. E a minha mãe, o meu irmão começou a ir na igreja também, tinha cultos em casa, né? Na casa da minha avó tinha reuniões, assim, faziam cultos, encontros ali e tal. E assim começou a minha caminhada com Deus, né? Daí com o passar do tempo, eu fui sentindo a sede, né? Começou a mudar algo dentro de si. Eu queria mais, né? Eu queria mais. Começou a ter sede de Deus, né? Ter sede. Daí eu comecei a me envolver um pouco mais nessa igreja ainda, assim, né? Porque tinha uns jovens, eu chegava na igreja ali, o pessoal via me cumprimentar, né? A importância de a pessoa chegar na igreja e sentir-se envolvida, fazendo parte da igreja. Né? Eu me senti importante, assim, tipo, nunca me viram, né? Não me conhecem, mas me tratavam como se me conhecessem, assim, né? O tratamento que eles me davam. Mas esse assim, tratamento é importante, né? Porque a gente, assim, mesmo que a gente já sabe que é importante, como pastor hoje, mas assim, é importante porque, na verdade, nós somos representantes do reino. Nós somos literalmente instrumentos de Deus. O senhor falou uma coisa aí importante, por exemplo, já me fazia como se eles tivessem como se já me conheciam. Mas Deus não nos conhece. Exatamente. Então a pessoa simplesmente fazer com que você já se conhece é simplesmente Deus mostrando. Você pode ser diferente, você pode ser não conhecido às pessoas, mas a minha eu sempre te conheci. Quer dizer, o Deus que estava na vida daquelas pessoas me conhecia. Me conhecia. E falava através delas. E passava essa mesma mensagem que está exatamente passando agora. Então se fez sentir parte, porque de certa forma fazia parte. Exato. Mesmo que a realidade não estava ali extrema, mas já fazia parte. Então, e o Deus que conhecia aquelas pessoas ali me conhecia, né? Então, exato. Esse tratamento, assim, aquilo ali que me fortaleceu, né? Isso é muito importante. Daí eu comecei a ir na igreja, daí a gente ficou um tempo nessa igreja, não me recordo quanto tempo a gente ficou ali, né? Mas foi o início, né, pastor? Foi o início, né?
Eu sempre, quando eu vou para aqueles lados lá, se eu posso, eu passo na frente daquela igreja. Lembra, está lá até hoje? Está até hoje a igreja lá, né? Até hoje está a igreja lá. E ali eu vejo que foi o meu começo ali, foi o meu início, né? Da minha caminhada. Seu primeiro passo, né? Foi meu primeiro tudo começou passo. A acontecer ali. Tudo começou ali. E aí a evolução do cristianismo até chegar a esse ponto de, por exemplo, chegar numa igreja, numa das nossas igrejas, ser chamado, começou assim, foi pela sua mãe, foi por conta? Daí a gente chegou na Igreja da Graça, né? A gente ficou um tempo nessa igreja, daí andamos mais uma outra igreja e chegamos na Igreja da Graça, né? Eu cheguei na Igreja da Graça em 2005. 2005, sua idade era quanto, né? Já tinha? Eu tô com 39 hoje. A produção vai pouco. ajudar aí. Eu tinha 21, eu acho, né, professor? Não, 21 eu casei. Não, 2005 a 22, 23, mas vamos por 22, né? Fica mais fácil, né? Eu tinha 22. 17 anos atrás, 22. Eu tinha 22 anos, né? Eu cheguei na Igreja da Graça, né? Na época o meu irmão era... Então, 10 anos depois, o seu primeiro passo dentro de uma igreja, né? Isso. Eu cheguei, depois de 10 anos que eu... Em 2005 cheguei na Igreja da Graça e com o desejo da obra, de fazer a obra, né? Já tinha isso, já chegou com esse gás de querer fazer acontecer. Na verdade, quando eu cheguei na Igreja da Graça, eu achava que quando eu cheguei eu já tinha um contato não tão raso com Deus, né? Eu já tinha um conhecimento, né? Já era convertido, vamos dizer assim, né? Sim, já tinha, não chegou assim cru, chegou já mais... Eu já era convertido. Eu tinha entendimento da palavra, mas era um entendimento muito raso, assim, né? Muito superficial. Entendi. Né? Muito pelos outros, assim, porque o outro falava uma coisa assim, né? E eu cheguei na Igreja da Graça em 2005, tipo, desiludido, assim, com algumas situações e achando que, tipo, Deus não queria mais me usar, né? Que Deus não... Cheguei com o pensamento que Deus não me queria mais. Né? Que coisa. Que eu fosse um pregador, que eu pregasse a palavra. Né? Eu cheguei nesse estado na Igreja da Graça. E foi em Gravataí, meu irmão era pastor na época lá, a igreja, recém estava abrindo a igreja lá e tal, né? Eu cheguei, Deus não me quer mais e tal. E esse pensamento formado já? Um pensamento formado, assim, né? Tipo, chorava muito, assim, sabe? Chorava. E já nesse aí já conhecia sua esposa ou não? Não conhecia. Não conhecia. E chorava sozinho, assim, sabe? Porque achando que Deus não queria mais me usar na obra, que eu não tinha chamado. Que eu tinha que fazer outra coisa da vida. Entendi. Eu tinha que fazer outra coisa. E tudo cooperou para eu não fazer, né, pastor? Tudo cooperou para eu não fazer outra coisa, assim, sabe? Tentei fazer... Né? Buscou trabalhar, fazer alguma coisa, se envolver em outras... me envolver com outras coisas, assim, né? E como a gente disse no começo aqui, tudo cooperou para que a minha vontade não fosse feita, né? E o que me levantou foi uma palavra de uma pessoa, né? Minha cunhada, na verdade. Né? Ela me deu uma Bíblia e me deu o Salmo 126, né? Eu carrego comigo hoje, que me sustenta, assim, né? O Salmo 126, né? E aquele salmo ali me ergueu, me levantou. Mexeu contigo mesmo? Mexeu comigo aquele salmo. Foi de ali, primeiro encontro, assim, o salmo, quando realmente se revelou? Já levantou, assim, a fé já, explodiu. Quando eu li o Salmo 126 ali, daí aquele pensamento caiu por terra, né? Tipo, ela nem falou nada para mim, ela só me deu a Bíblia para mim, né? Me lembro até hoje, é uma Bíblia grande, né? Era uma Bíblia grande e marrom, aquelas letras grandes, né? Daí só me deu o Salmo 126, talvez, não sei se ela lembra disso. E eu li o Salmo 126 e aquilo ali me acendeu a chama. A sua leitura fez isso? Eu li o Salmo 126, ainda que eu não tinha um conhecimento, entendimento de interpretar as coisas como eu tenho hoje, assim, né? Claro, eu tô aprendendo ainda muita coisa, né? E aquilo ali mexeu comigo e acendeu novamente a chama, né? Tava lá já. Acendeu. Só precisava do combustível. Pequeno... Pum, aí explodiu. E o Salmo 126 foi o suficiente para aquilo ali, né? E graças a Deus sou até hoje, né, pastor? Até hoje,
fazendo a obra no ministério, vai ser 16 anos, né? São 16 anos. 16 anos. Depois que essa chama reacendeu, procurou alguém, foi por intermédio do seu irmão, como que aconteceu essa parte para começar então a se ingressar ministerialmente, um chamado pastoral? Daí eu comecei de obreiro, né? Aí foi obreiro, aí falou, lá em Gravataí mesmo. Lá em Gravataí, né? Eu olhava assim o pessoal fazendo a obra, assim, eu dizia, não, mas isso não é para mim, não tem jeito para isso, não é isso mais, né? E aquilo mexia comigo, assim, né? Quando eu via a pessoa no altar pregando ali, falando, né, e tal. Daí aquilo começou a mexer comigo. Eu disse, não, tia, tem alguma coisa errada, assim, né? Daí eu comecei a assistir os cultos, né, do meu irmão, para aprender, né? Daí fui levantado obreiro da igreja, né, do início. Daí vim para a sede, daí, né? Aí foi para isso aí, lembra a data, mais ou menos, quando veio para cá? Da sede 2006, pastor, eu acho. Um ano depois, então. Um aninho, assim, 2006, nesse processo de... 2006, 2007, mais ou menos, assim, foi nessa... um ano e meio, 2007, no máximo, talvez. Um ano e meio. Um ano e meio. Foi esse processo da explosão, do reacende a chama, né? Daquele encontro de se lançar e de vir para cá, aqui sede, começar então, que aqui já era aqui na Júlio de Castilhos, né? Isso, já era na Júlio de Castilhos, né? Daí vim para a sede, a igreja mãe aqui para aprender, né? Para aprender. E foi uma passagem muito boa, assim, né? Porque aprendi bastante coisa, assim, sabe? Cresci. Recebeu uma visão também do próprio ministério, de como exercer e tal. Exatamente. A importância disso. E trabalhar do lado do líder foi muito bom. Aí o tempo foi quanto aqui na sede? Daí na sede aqui eu fiquei alguns meses, acho que uns 6, 7 meses. Não foi muito, meses. Então, na verdade, então pouco, já estava pronto, estava como uma esponja, absorvendo tudo, né? Daí eu me alimentava, as pregação dos ministros, dos pastores que pregavam. Tava vindo. E me alimentando e aprendendo, né? E aprendendo, tendo conhecimento da palavra. Como eu disse, eu tinha um entendimento muito raso, né? Muito raso. Daí um dia, quando eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando o Salmo 123, né? Me lembro até hoje, né? São pequenos detalhes que marcam o nosso coração, né? E o pastor estava pregando o Salmo 123 e o Salmo 123 eu conheci só o primeiro versículo ali que diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. É o Salmo 23, né? Sua produção coloca errado. O Salmo 23. Eu falei... que falou rápido, parecia acento. Não, Salmo 120... Não. Salmo 23. Eu coloco errado aí, confunde um pouco. Não, Salmo 23. Salmos. Ele está emocionado perto de mim. Estou emocionado. Vai uma honra estar do seu lado, uma satisfação, né? Eu sei. Aí dá umas... O Gustavo estava aqui quando contou o testemunho dele, a história de vida, né? Ele fala assim, o pastor Cristiano quase quebrou uma perna só para contar o testemunho igual. Né? Já, quebrou a perna. Testemunho impactante ali, tipo, né? Na verdade, eu não conhecia o mundão, né, pastor? Eu costumo dizer que eu era viciado em Coca-Cola, traquinas, como diz o outro, assim, não vi o mundão, né? Graças a Deus eu não vivi o mundão, assim, sabe? As coisas do mundo. Porque quando eu estava entrando nessa fase... Já foi resgatado, né? E onde eu morava também, né? Onde eu morava também era um lugar meio complicado, assim, né? Que podia me influenciar negativamente. Sim, né? se talvez não tivesse ido para a igreja, seria realmente... Exatamente. E quando eu ia ter essa transição, de eu conhecer o mundão, festa, aquelas coisas todas, assim, né? Jesus vem e te resgata. Me chamou, porque vai saber que talvez não daria tempo, se eu fosse para o mundo, não daria tempo. Nós nunca sabemos, nem queremos saber, na verdade. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Então eu não conheci o mundo em si, assim, né? Né? E, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E do Salmo 23 aí falava que... Isso, daí o pastor pregando ali, dando os entendimentos, aquilo me encantou, mas né? como que pode? Um salmo tão conhecido e eu não sabia disso? Ele tirou tanta coisa do Salmo 23, tirou tanta coisa boa, assim, sabe? Lembra quem que era o pastor? Pastor Danner, né? Pastor Danner. Pastor Danner tem cada palavra que... Daí ele lendo assim, não, para aí, deixa eu ver esse tipo... Não é possível, né? Então aquilo ali, daí eu vi que eu tava no lugar certo, né? Aí fui confirmando. Daí né? eu disse, não, Deus, eu quero buscar, quero saber como que faz, quero aprender tudo isso. Eu quero aprender, quero essa revelação, esse revelação, né, pastor? Revelação. Daí depois teve o meu primeiro culto aqui na sede. Né? Lembra a palavra ou não? Pastor, eu não lembro da palavra, mas eu lembro quem me ajudou. Quem? Me lembro que eu estava no quarto, assim, né, os ministros ali, né? Daí eu ganhei uma reunião, né? Fiquei um bom tempo na porta ali, né? De porteiro, né? Abrindo, fechando porta ali.
Depois eu entendi por que eu fiquei bastante tempo na porta, né? Tudo tem um propósito, né, pastor? Claro, tudo. A gente não pode reclamar das coisas que acontecem com a Jamais. gente, né? Porque tudo é um aprendizado, né? Jesus certa vez falou algo para os discípulos, né? E ele disse que os discípulos não entenderiam naquele momento ali por que ele estava fazendo aquilo, né? Mas que entenderiam depois, né? Então, quando passa o tempo, eu começo a lembrar, né? Agora eu entendo por que eu fiquei aquele tempo todo na porta, por que aquilo aconteceu, foi para que eu chegasse até esse momento, né? Daí a minha primeira reunião, né? Que eu ganhei, a reunião do segunda-feira, 5 da tarde, né? Daí eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou falar, né? Jesus me ajuda, né? Nervoso, né, pastor? Porque assim é uma responsabilidade, né, pastor? Ó, não vou deixar falar agora não, porque vai pro intervalinho. Aí fica com vontadinha aqui o pessoal. Aí vai ficar para ouvir o que é que ele pregou, o que é que eu vou falar. Legal? Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente. GraçaCast, rapidinho. Quem tá no YouTube, vai lá, se inscreve. Se não, não deixa de dar o like aí também, não. Se inscrever e compartilhar, gente, que é importante. O GraçaCast tá se ganhando forma e Deus tá abençoando. Daqui a pouquinho tem mais e vamos descobrir qual que é a palavra aí do pastor Cristiano que foi usado no primeiro culto de segunda-feira, 17 horas, aqui na sede estadual, na Júlio de Castilhos 492, onde eu te espero também, tá bom? Pessoal, voltando então, GraçaCast com o pastor Cristiano Limberger. Sim, senhor. Não estou errando não, né? Não, Limberger. Limberger. É isso aí, pastor. Isso aí. E aí sim, é fácil falar. Depois que aprendeu, fica fácil. Depois que aprendeu a falar a primeira vez, não esquece mais. Coisa Só boa. vai. Pastor, mas vamos voltar que aí vai ter assunto, senão acaba tempo passando e não falar. Ficamos aí devendo aí aquela palavra, né, daquele culto de segunda-feira, 5 da tarde, qual foi a primeira reunião, o que aconteceu, como que aconteceu, o que é que passou na sua cabeça, e lembrar parte daquilo para todo mundo aí saber. Pastor, então, daí eu ganhei essa reunião, né, pastor? Ganhei essa reunião. Ficou fixo um tempo nessa reunião, foi isso? Fiquei um tempo com essa reunião, né? Fiquei um tempo na sede, né? Porque daí eu comecei a namorar, né? Quando eu conheci a Aline aqui na sede, comecei a namorar. Ela era obreira aqui? Era obreira na sede. Uhum. Daí eu comecei a namorar e fui auxiliar a Capão da Canoa, né? Fui ser ministro lá do pastor Edson, né? Uhum. Fiquei lá em Capão da Canoa lá até casar, né? Depois a gente fala essa parte. Isso, senhor. Daí o que aconteceu? Daí minha primeira reunião, né? Que eu ia fazer e aquele nervosismo, né, pastor, a primeira reunião, pela responsabilidade que a gente tem, porque o que a gente falar ali, as pessoas vão fazer, né? Uma boa parte vão fazer, né? Elas vão acatar aquilo ali, né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Então eu fiquei meio nervoso na hora, assim, tímido, né? Meio apreensivo, né? Na verdade, até hoje, né, pastor? Quando eu vou fazer uma reunião, assim, né, a gente fica... aquela adrenalina. Mesmo. Eu posso estar na igreja ali, 3 anos naquela igreja, mas toda reunião que eu vou fazer, né, eu respiro, oro antes ali, para que as coisas possam funcionar. Daí fui fazer a minha primeira reunião, daí estou no quarto lá com o ministro, com o pessoal lá, com a equipe. Daí eu comentei com o pastor, né, o pastor Ted Machado, né. Uhum. Daí eu disse, ganhei uma reunião. Meu Deus, o que eu prego, né? O que eu prego? Daí eu tinha aquele CDzinho do missionário de pregação que vinha. Sim. Daí a gente tinha aqueles CDzinhos, né? Daí ele pegou e me deu um CDzinho daquele. Eu acho que era do Centurião. Ele falou, lê ali. Ele falou, escuta. Daí eu escutei e tal. E fiz a reunião. Né? Peguei uma base ali do que o missionário tinha pregado. E repassou às pessoas. E na hora vem outras revelações, né, pastor? Vem outro entendimento. Ali já estava tendo essas experiências, né? De ter entendimento sobre um versículo, sobre uma mensagem. De ler o versículo, né? E de saber o que Deus queria que eu falasse a respeito daquele assunto. Desenvolver o assunto, né, pastor? Uhum. Desenvolver o assunto espiritualmente falando, né? Sim. Espiritualmente falando, assim, não de uma forma teológica, mas de uma forma espiritual, né? E pegar aquela palavra e trazer para os dias de hoje, né? Os dias que aquela pessoa estava vivendo. Enfim, daí eu fiz a reunião, né? Acho que eu fiz poucas reuniões, né? Porque logo depois eu fui transferido e eu fui para Capão da Canoa ajudar o pastor Edson lá. E lá eu, em Capão da Canoa, fazia algumas reuniões, assim, né? Sim. Mas era mais o pastor que fazia, né? E eu fazia um núcleo, daí ganhei um núcleo em Torres. Núcleo, para quem está assistindo, gente, é uma igreja que está começando, também conhecido como comunidade, campanha, são igrejas menores. Nós temos algumas espalhadas hoje no estado também e outras que vão começar a ser abertas em cidades que ainda não tem.
Daí o pastor me deu essa oportunidade de ir para lá, né? Daí eu fazia terça e quinta, eu fazia reunião lá. E foi um tempo muito bom, assim, muito bom. Foi, né? Bem produtivo? Bom, produtivo. Assim. Ali, mas eu sei que teve nesse intervalo daqui para Capão, conheceu então a sua esposa. Daí eu conheci a Aline, né? Aqui? Aqui na sede. Ainda quando eu estava aqui? Sim, senhor. E como aconteceu isso aí? Pastor, é meio engraçado assim, né? Porque o pessoal que estava na sede na época, eles eram casados, uma parte eram casados, né? Uhum. E outra parte, eles namoravam, né? Já tinham compromisso? Eram compromissados, né? E do grupo, praticamente, eu era o único solteiro, né? Que não tinha... Ninguém. Não tinha ninguém, né? E daí eu andava muito com o pessoal, com os pastores ali, ministros, que eram casados, né? Sim. Até porque eu queria aprender como é que funcionava as coisas, assim, né? E, enfim, como é que era, aprender, né? Então, o pessoal achava até que eu era casado porque eu andava com o pessoal... Dos casados. Com os casados, né? Que a conversa era... Enfim, era uma outra conversa, diferente, assim, sabe? Não que o solteiro não tenha uma conversa bacana, né? Mas era diferente. Mas mais madura. Né? Uma conversa mais madura. Quem tem família, quem tá casado tem família. Falavam de filhos, né? O filho e tal, assim, né? Uhum. Quando eles estavam falando de filho, eu ia me meter. Eles, não, calma, tu não tem filho, só um minutinho e tal, né? E dava um corte, assim, quando o casal fazia filho. Uhum. Daí eu ficava na porta, né, pastor? Fiquei na porta ali, uns bons meses na porta ali, né? Então, tudo aconteceu na porta. Eu era o porteiro da igreja, né? Abria a porta, sorria, cumprimentava as pessoas e tal, né? E daí o pessoal chegava na sede, que vinha do interior, chegava na sede e já eram... Pegava igreja, né? Já eram mandados para outros lugares, né? E eu tava ali e disse, puxa, eu não vou e tal, né? Ficava me perguntando, né? Daí eu entendi que o propósito de Deus para mim era outro. Isso foi muito bacana, né? Isso é muito importante entender também, né? O momento. O momento, né? Entendeu? O momento, né? Se eu não fui naquela hora porque... Nada é por acaso. Exato. Tem algo a mais. Exatamente. Se eu fosse, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Exato. Então daí eu entendi que Deus queria que eu conhecesse a minha futura esposa. O propósito de Deus era esse. Não era que eu fosse pastorear uma igreja naquele momento ali. Deus tinha um outro propósito para mim, que eu conhecesse bonito, né? A Aline. E eu entendi isso. Eu entendi. E quando eu entendi isso, eu fiquei tranquilo, fiquei em paz comigo, né? Eu disse, eu vou ficar na porta aqui, vou dar o meu melhor na porta, porque as pessoas chegam ali, né? A importância do porteiro da daquele igreja, que recepciona, né? daquele que está ali. É a primeira... É a primeira impressão que a pessoa vai ter, né, pastor? É verdade. Se dependendo quem está ali, da forma que faz, vai banalizar, de uma forma menor possível falando, mas todo o resto que pode acontecer. Exatamente, porque a pessoa, o primeiro contato que ela vai ter é com a pessoa, com o porteiro que está na igreja, né? Quem está abrindo a porta da igreja ali, né? Daí eu abri a porta, cumprimentava as pessoas e tal, e foi justamente na porta que a Aline passou, né? Tipo, ela tinha que passar por ali, né? Talvez várias vezes ela passou e eu não observei, não vi, né? Daí eu vi ela, né? Eu vi que ela não tinha compromisso nenhum, né? Me informei direitinho. Assim, né? Lógico, me informei. Pra passar vergonha não dá. Me informei direitinho, passar vergonha. Daí foi indo. Mas aí começou com uma conversa, com oi? Daí eu peguei, eu pedi para falar com ela, né? Quando ela soube, tipo, que eu estava interessado nela, assim, que eu era muito tímido. Só um pouquinho hoje, mas hoje eu consigo vencer a timidez, né? Mas na época eu era muito tímido e ao extremo, né? Ao extremo, muito envergonhado, assim, para falar em público, então, meu Deus do céu. Hoje sou um pouco, mas consigo... Uma desenvoltura maior. Tipo assim, depois que vai, né? Começa... Só que no começo ela não gostava de mim, né? Ela não se encantou por mim. Né? Aí começa as campanhas. Daí começa as campanhas de oração e tal, né? Daí eu ficava numa ponta da sede, ela ficava da outra, né? Uhum. Eu ficava olhando ela e tipo, ela ficava atrás da coluna para não me ver, né? Eu disse, vou ter que orar forte. Não dá para desistir, né, moço? Tem que ser perseverante. Não pode, não. Tem que ser perseverante. Se está no coração, é um propósito divino, confirmado, não pode. Daí eu fui na fé, né? Daí eu peguei... Daí eu fui falar com ela, né? Disse, obreiro, eu queria... Chamando de obreira? Não, bem todo envergonhado.
Meu pai né? do céu. Não podia Obreira. perder. Não podia perder a oportunidade, né? Bah, queria falar contigo e tal, né? Conversar. Nem sei como é que eu falei isso. Eu tô todo enrolado. Ela disse, tudo bem. Ela bem séria, assim. Tudo bem. Daí eu fui fazer uma visita no hospital, né? A pastora, na época, fui fazer uma visita no hospital e eu, em vez de ir de ônibus, eu fui a pé. Deixa eu beber um pouco d'água. Seu com a boca falar dessa época até agora, fica como se fosse vivendo aquele dia. Até emocionado. Vai lá. Daí eu fui fazer uma visita no hospital, fui a pé, né? Fui a pé e voltei a pé para dar tempo dela ir embora, né? Tipo, ela vai embora, não vai me esperar, né? Daí quando eu voltei, ela estava ali. Na parte sua, eu não queria que ela tivesse ido embora, né? Porque eu estava com vergonha, né, pastor? Você estava tentando evitar uma situação, mas na verdade... Mas ela já sabia mais ou menos o assunto, né? Eu ia dizer que eu estava interessado nela e tal. Daí quando eu chego na sede, ela tá ali. Daí eu vi, esperou todo esse tempo, né? Daí eu conversei com ela, né? Enfim, queria te conhecer e tal. Porque, tipo, ela foi praticamente, posso dizer, minha primeira namorada, né? Uhum. Foi a primeira pessoa que eu cheguei e falei, assim, né? Daí a gente começou a conversar. Daí estamos 15 anos. 15 anos. Vai fazer 16. Vai fazer 16. 15 anos e meio, ela disse. Ela disse não. Ela não tá nem aqui, ela disse. Ela disse assim, nos passou a perguntar para ti quanto tempo tem, tu vai 15 anos e meio. Denunciou, hein? Fez até um ensaio antecipado. Senta aqui, eu vou ser o pastor, você vai estar lá. É mais ou menos isso aí, pastor. Os pastores perguntar quanto tempo é que 15 anos e meio, sabe? Até os meses. Eu tô tão preciso assim. Com datas assim. Sou opressor assim, gente. Mas aí 15 anos e meio, né? Mas aí tá caminhando para os 16 anos, sim, né? Senhor, pastor. Mas aí foram de conversa em quanto tempo para começar um namoro? Daí a gente... Quando eu falei que eu estava interessado nela, a primeira coisa que ela fez foi falar com a pastora, né? Foi falar com a pastora. Tem um ministro lá, tá interessado em mim. O pastor é a pastora Neloci. A pastora Neloci, né? Foi falar com a pastora, né? Aí que eu tô... Pode falar. Daí a pastora falou coisa boa, né? Que bom. Não tanta coisa boa, mas falou coisa boa. Né? Não, um bom rapaz e tal, assim, né? Daí liberou. Deu a benção. Deu aval para ela, deu a benção, né? Eu acredito que se não fosse a pastora, todo pastor quer o bem das suas ovelhas, né? E a pastora não via problema. Daí a gente começou a conversar ali, né? É só conversa mesmo. Só conversar, né? Sentava uma turma ali. Então ela decidiu dar uma chance, vamos pensar assim. Vou dar uma chance para ele, né? Vamos ver o que vai ser mesmo, se é realmente isso. Vamos ver os frutos, aquela coisa toda, né? Exato. Daí eu conquistei o coração dela e conquisto todos os dias. Isso aí já Tem que botar um fundo depois, né? Editar. Um hábito romântico aí, ambiente romântico. Daí o que acontece, né, pastor? Daí a gente começou a namorar e eu fui pra Capão da Canoa, né? Fui auxiliar o pastor lá, né? Aí sim, aí já até tava pra provar, namorado. né, pastor, pra ver. Realmente se tava, né? Mas isso aí foi todo direcionado. Foi encaminhada lá com uma transferência para ajudar mesmo. Né? Isso. O pastor não tinha ministro lá, né? Daí eu fui ajudar o pastor lá, o pastor Edson, né? Fiquei um tempo com o pastor Edson lá, ajudando ele lá, né? E fiquei, acho que 1 ano e pouco lá com o pastor Edson. Daí eu tô ajudando ele lá um dia e eu senti no meu coração que eu ia vir embora, né? Que o missionário, o pastor Alcides ia me chamar de novo para a sede aqui, né? Eu arrumei minhas coisas, tudo que eu tinha certeza. Mas sem ninguém falar nada. Não, sem ninguém falar nada. O pastor Edson até hoje ele acha que alguém falou comigo, né? Que a pastora me avisou que eu ia vir embora, né? E eu disse, não, foi uma coisa muito de Deus que eu arrumei o meu quarto, assim, né? Arrumei, deixei tudo arrumado, que eu sabia que o missionário ia me chamar, né? E não deu outra. Acho que no outro dia, assim, não teve nenhum sinal, assim, né? Não teve um sinal, o missionário, o pastor Alcides na época, né? Falou... tu vai para a sede, não, nada. Daí, quando vê, deu uns dias, 2 dias depois, assim, o pastor Edson, para tu ir para a sede. Daí vim para a sede, voltei para a sede e foi onde assumi a minha primeira igreja. Né? Veio para cá já para poder assumir uma igreja mesmo. Para assumir a minha primeira igreja. Né? Interessante. Para assumir a minha primeira igreja. E qual que foi a primeira? Primeira igreja, a gente nunca esquece, né? Foi Garibaldi. Era um núcleo na época, né? Daí eu fiquei em Garibaldi, eu cuidava da cidade de Garibaldi e Carlos Barbosa, né? A igreja era Garibaldi, Carlos Barbosa era o núcleo, né? Comunidade, que estava se preparando para ser uma igreja.
E ali eu fiquei 3 anos ali. Daí fiquei 2 meses lá, né? Solteiro, noivo já estava noivo. Já estava noivo, já estava encaminhado. Já estava encaminhado já. E em maio a gente casou daí. Em maio? Em que ano? Você vai fazer 15 anos atrás? 2008. 2008. Daí a gente casou. Em 2008 a gente casou, fiquei em Garibaldi 3 anos, né? E ela foi para lá daí. Aí ela foi para lá. Isso, daí a gente ficou lá 3 anos lá e recebemos uma outra missão. Que aí já lembra qual que é a segunda? A segunda igreja eu me lembro. Foi Cachoeirinha, a parada 49. 49. 49. Fiquei ali 2 anos ali, né? Fiquei 2 anos ali. Daí de Cachoeirinha, outra missão. De Cachoeirinha a gente foi para Cachoeirinha quase 3 anos. Depois para Ijuí. Juí? Em Juí eu vim... região das missões, então. E sim, senhor. Já, aí foi um pulo maior, né? De distância. Fiquei lá em Juí, lá. O tempo que eu fiquei lá, muito Já bom. Era nosso salão de hoje ou era um outro? Sim, é o que está hoje. Hoje. Era no centro, eu peguei o que na frente da rodoviária ali, né? Uhum. Daí fiquei ali um tempo ali em Juí, ali, muito bom o tempo que fiquei ali, uma turma muito boa, uma equipe muito bacana. Fiquei um tempo ali, depois vim para a sede. Vim para a sede, depois Juí. Sede e depois Alvorada. Aí foi para Alvorada. Alvorada Americana. Alvorada Americana. Da Alvorada Americana, agronomia. Agronomia Canoas, Niterói. Aí já é a gestão atual. Não, daí já estamos. Já tá passando aí tempo. Já está passando tudo. Já tem a Mariana. Canoas já tem a Mariana. Canoas, então. Sim. Já tá os filhos tudo. Já nasceu os filhos já. Já estão lá nos filhos já. Verdade, cara. Pulou deu mais da pula agora. Foi, né? Que acaba realmente fazendo aqui uma luz. Passa um filme, né? Com certeza. Vai começar a tocar aqui, vai para lá, vai para cá. Aí teve o período na Restinga e da Restinga agora no Fátima. Daí de Canoas fui para Restinga, 10 meses ali. Povo muito querido, muito de fé. O bairro em si, né? Bairro em si. Restinga é um pessoal bem querido. Minha família mora... Se tiver alguém de Restinga aqui do bairro de Porto Alegre assistindo, um abraço para vocês também. Para todos, né, na verdade. Mas... A minha família, uma parte da minha família mora lá, né? Uhum. Eu fui bebê, acho que o bairro que eu nasci, morei bebê, foi na Restinga ali, né? E uma turma muito boa, muito bacana. O povo em si, assim, né? Daí da Restinga... Agora. A Cachoeirinha Fátima. É onde eu tô. É onde eu tô agora, no momento. Não sei se seja profética, mas porque tudo é um momento, né? Tudo no momento eu tô ali. Jesus ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exato. Então a gente sabe, a gente está à disposição da obra de Deus, naquilo que ele tem. E agora já são quase quantos anos? Ali vai fazer 2 anos, fez já 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Como passa, né? Passa muito rápido, né, pastor? Passa mesmo. Vou fazer 40 anos agora, em abril. já trouxe para a vida pessoal, né? 40 anos. E, pastor Cristiano, nesse tempo que a gente tem aqui, teve alguma experiência pessoal como pastor, assim, que marcou? Ou seja, uma necessidade de uma igreja, uma questão pessoal, familiar, mas como pastor clamou, sei lá, que chamou a atenção, assim, algo que, assim, muito uma parte humana sua tentou prevalecer, que aquela... Não, todos nós somos seres humanos, é óbvio. Mas aquela parte de... Poxa, o cristiano natural quis... Sei lá, sentiu muito, mas aí aquele que tem o entendimento da palavra veio e Deus veio e deu uma resposta. Teve alguma coisa que te marcou assim, que se pode dizer? Pastor, teve alguns casos, né? Cada igreja é uma experiência, né, pastor? Sim. E cada igreja é uma experiência, né? E cada igreja é um aprendizado, né? Cada igreja é um aprendizado, né? Então a gente passou por algumas situações, né? Passou por algumas situações que hoje nós entendemos que foi tudo um aprendizado, né? Foi tudo algo que Deus usou para nos dar algum ensinamento, né? Ele trata como filho, né? E o pai ensina, né? Para nos amadurecer, né, pastor? Porque são as lutas que a gente passa que nos amadurecem, né? Na verdade, às vezes, o próprio Deus permite as lutas para nos amadurecer, para a gente se tornar mais maduros, né? Porque muitas vezes a bênção, se a gente não sabe lidar com ela, a gente acaba se acomodando, né? Deus dá a bênção e a gente se acomoda. Então, às vezes, vem a luta para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente... Aí fica a dica para quem diz, mas a minha vida é uma constante luta. É um constante preparo. E com certeza, e como a gente diz, né?
depois da luta vem a vitória, né? Depois da luta vem a vitória. E as minhas experiências que eu tive foi em Garibaldi, a primeira igreja, né? Primeira igreja que a gente passou lá. Não foi nenhum caso com a igreja em si, né? Mas foi uma situação de moradia que a gente teve ali, né? Uma situação complicada que a gente passou, né? Mas superamos aquilo ali, né? Foi superado aquilo, né? Foi um momento que a gente passou ali. Era só eu e a Aline ali, né? Tinha ainda os filhos, né? Não tinha os filhos, era só eu e ela ali, né? E tem lutas que a gente divide, né? Tem lutas que a gente tem que dividir com uma outra pessoa, né? E tem lutas que não adianta, tem lutas que é só tu e Deus. Entendeu? É uma luta só tu e Deus. Pessoal mesmo. É uma luta pessoal, né? É uma luta pessoal, né? Que a gente tem... Na Bíblia a gente vê casos assim, né? Sim. De homens que tiveram lutas, mas era entre eles e Deus aí. E teve momentos assim ali na cidade de Garibaldi, né? Uma situação de moradia que a gente teve que... A gente conseguiu uma casa, né? Para morar. Tudo certinho. Quando vê, a pessoa pediu a casa. Mudou a gente tudo. é recém-casado. Tava tudo planejado, assim, para acontecer, e de repente muda tudo. E virou assim, virou... De ponta cabeça. De ponta cabeça, né? Mas hoje a gente olha para trás e a gente dá risada, né? E quantas são as pessoas que talvez estão acompanhando agora esse momento aqui, pastor, e que estão passando por um momento difícil, né? E essa pessoa, se ela permanecer firme, amanhã depois precisa, ela vai olhar para trás e vai dar risada de tudo isso. Na verdade, a gente é assim, né? Sempre realmente passa alguma coisa que pode ser considerado difícil, e todo mundo tem as suas particularidades, mas olhar, a pessoa ter ideia que é uma fase, de verdade é uma fase, e entender que é uma fase que passa, e que se é uma prova, tem um intuito de aprovação, ela vai poder olhar para trás e poder depois pegar aquele banquete que ela aprendeu com Deus, espiritual, tanto de palavra quanto de vida pessoal, e levar isso para frente e falar, olha, isso aconteceu comigo, é uma situação que aconteceu, eu criei, a gente se levantou, a gente não aceitou, foi uma reviravolta, aconteceu, assim como veio a parte negativa, veio a positiva, né? As coisas andam. E às vezes essas coisas acontecem até para que tu possa ter experiência e lá na frente ajudar outras pessoas. E dizer, eu passei por isso, eu posso te ajudar, eu sei como é que tu tem que fazer. E como ajuda, na verdade, viu? Como ajuda, porque a gente tem noção de quantos Deus coloca na nossa frente, quantas pessoas ficam sabendo da nossa história sem que a gente tenha noção de conhecer essa pessoa. Porque, na verdade, Deus ele sabe exatamente quando vem para cada um perto de nós e por que está ali. Exato, pastor. E lutas, tudo é uma questão de como a pessoa vê os problemas, né, pastor? Tem gente que vê as lutas, problema, como o fim da vida dela, né? E às vezes pode ser o começo. Na verdade, é uma oportunidade que pode estar surgindo ali. Uma oportunidade e o começo de grandes coisas, né, pastor? A gente recentemente passou por uma pandemia, uma dificuldade. Nós, como pastores, por exemplo, cada um tem a sua luta dentro daquilo que é necessário, mas o resgate. E muitas são as pessoas. E a gente, por exemplo, passou uma luta, mas a gente não pediu para passar por ela. Veio para o mundo. Então, assim, como que a gente vai se portar nela e pós ela é o que vai fazer toda a diferença. Exatamente. E ter realmente a cabeça erguida e falar assim, ó, eu venci, você pode contar comigo que eu vou te ensinar a vencer. É tudo como a gente vai lidar com aquele problema, né, pastor? E o que as pessoas que estão acompanhando esse momento aqui, elas precisam entender, pastor, que quando a gente está com Deus, a gente enxerga os problemas de uma forma diferente. Quem é de Deus enfrenta os mesmos problemas e às vezes piores do que aqueles que não estão na presença de Deus, né? Verdade. E não estão bem resolvidos espiritualmente, assim, né, pastor? E problema, na verdade, ele é bênção. A gente pode chamar problema de bênção. Porque se a gente hoje fala de Davi, é por causa do Golias. O Golias veio para fazer o Davi aparecer, né? Eu pregava na igreja esses dias sobre Ana. A gente fala de Ana por causa de Penina. Se não tivesse Penina, talvez a gente não falaria de Ana, né? Se não houvesse o Davi, o Golias, nós não falaríamos. Se não tivesse os 11 irmãos, os 10 irmãos que venderam José, talvez não teríamos o José governador. Perfeito, pastor. E assim vai. Nós não falaríamos do José. Vamos finalizar da melhor forma. Se não tivesse Judas traindo Jesus, não teríamos o Salvador. Exatamente. Tinha que acontecer dessa forma. Tinha que ter o Judas, tinha que ter o traidor, né? Para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação, da vida eterna, a oportunidade de viver uma vida abençoada aqui na Terra. Então, se a pessoa que está nos acompanhando, pastor, se ela está enfrentando um problema, ela tem que permanecer firme,
porque depois desse problema, dessa luta, com certeza vai vir uma bênção, vai vir uma vitória para essa pessoa. Muito grande. Então fica a dica, vai passar, fica firme. Vamos terminar com uma oração nesse finalzinho, minuto final? Sim, senhor, pastor. Você pode fazer, eu já estou aqui todo dia, então Amém. Faça uma oração aí apontando para aquela câmera, para todo mundo em casa que está assistindo, quem estiver no YouTube, por favor, se inscreva, compartilha, deixe seu like, comenta, e quem estiver na Pampa, vai no meu canal do YouTube, você pode acompanhar todos os GraçaCast que acontecem, são os podcasts da Graça, para abençoar cada convidado, cada personalidade, cada pessoa, tem algo para nos ensinar e está muito especial. Pastor Cristiano, por gentileza, aquela oração de fé que Deus lhe use. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido e amado Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui à mesa com o pastor Victor Martins e poder compartilhar aqui, meu Deus, experiências, coisas boas que aconteceram. E, meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão acompanhando esta programação pela televisão, pelo YouTube, pelas redes sociais, pessoas que estão sofrendo e precisando da Tua ajuda, Pai. Que esta oração chegue até esta pessoa em forma de bênção. E se ela está doente, ela seja curada. E se ela está fraca, que ela seja fortalecida. E que o Senhor possa suprir as necessidades desta pessoa, desta casa, desta família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Cristiano. Obrigado. Deus abençoe mais e mais. E fiquem ligados para os próximos GraçaCast que estão por vir, que será bênção de Deus.